Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. O abençoado apóstolo, tendo sentido a eficácia e a soberania da graça, é tomado pelos pensamentos dela. E tão doce é este vinho do paraíso, que ele o recomenda aos cristãos dispersos a quem ele escreve, desejando a todos um aumento dele. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. As palavras correm na forma de uma saudação. Quando cumprimentamos nossos amigos, não podemos desejar-lhe uma bênção maior do que graça e paz. Outras misericórdias estão fora dos limites e são dispensas em comum aos homens, mas a graça é um dom especial concedido àqueles que são os favoritos do céu. Observe a conexão e a ordem das palavras. A conexão, graça e paz. A maneira de ter paz é ter graça. Graça é a criadora da paz. Uma é a raiz, a outra é a flor. A paz é a água doce que destila de um coração gracioso. A ordem, primeiro a graça, depois a paz. A graça tem a prioridade. Graça e paz são duas irmãs, mas a graça é a irmã mais velha. E dei-me permissão neste momento para preferir o mais velho antes do mais novo, que a graça vos seja multiplicada. Aqui vamos considerar o significado da graça, o autor da graça, por que se chama graça e a necessidade da graça. Primeiro, o significado da graça. Esta palavra graça tem vários usos aceitáveis nas Escrituras. A graça às vezes é tomada como um favor de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus lançou um aspecto gracioso sobre ele. Graça é considerada beleza, como quando dizemos que é algo gracioso. Tiago 1, versículo 11. A flor falha e a graça da moda perece. A graça é tomada figurativamente e indevidamente para a demonstração de graça, como chamamos de rosto no espelho, que é apenas a ideia e a semelhança de um rosto. Então, em João capítulo 2, versículo 23, muitos creram em meu nome, em seu nome. Essa crença foi apenas uma demonstração de fé. A graça é tomada em sentido genuíno e próprio, como em nosso texto, que a graça vos seja multiplicada. Pode emitir esta descrição. A graça é a infusão de um novo e santo princípio no coração, pela qual é mudado do que era, e é feito segundo o coração de Deus. A graça não faz apenas uma mudança moral, mas sagrada, inclina a alma para o céu e marca sobre ela a imagem e a inscrição de Deus. Segundo, o autor ou causa eficiente da graça, ou seja, o Espírito de Deus, que é, portanto, chamado de o Espírito da graça. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10. O Espírito é a fonte de onde fluem as correntes cristalinas da graça. O homem, como observa Clemente e Alexandro, é a harpa ou tamborim de Deus. A harpa não soará a menos que seja tocada com o dedo. Assim, o coração do homem não pode produzir nenhuma doce melodia ou harmonia até que primeiro seja tocado pelo dedo do Espírito de Deus. Este bendito Espírito opera a graça no sujeito, tanto universal quanto progressivamente. Universalmente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o Deus da paz o santifique totalmente. O Espírito de Deus infunde graça em todas as faculdades da alma. Embora a graça seja operada apenas em parte, ainda assim, em todas as partes. No entendimento, a graça opera a luz. Na consciência, a graça opera a ternura. Na vontade, a graça opera o consentimento. Nas afeições, a graça opera a harmonia. Portanto, a graça é comparada ao fermento em Mateus capítulo 13, versículo 33, porque incha em toda a alma e faz a vida inchar e subir tão alto quanto o céu. Progressivamente. O Espírito de Deus opera a graça progressivamente. Ele a carrega de um grau a outro. Os pelagianos sustentam que o início da graça vem de Deus, mas o progresso da graça vem de nós mesmos. Eles ensinam que Deus é o autor de nossa fé e nós somos os consumadores. Deus colocará a primeira pedra em nós, a superestrutura, mas infelizmente precisamos da influência contínua do Espírito para continuar a obra da graça em nossos corações. Se Deus retirasse seu Espírito dos homens mais santos, sua graça poderia falhar e ser aniquilada. Se o sol retira sua luz, embora muito pouco, segue-se que escuridão no ar. Precisamos não apenas da graça salvadora, mas da graça auxiliadora, estimulante e sustentadora. O navio não precisa apenas das velas, mas dos ventos para carregá-lo. Precisamos não apenas das velas de nossas habilidades e esforços, mas do vento do Espírito para nos levar ao porto celestial. Terceiro,
Por que a obra da santidade no coração é chamada de graça? Primeiro, porque tem uma supreeminência acima da natureza. É uma flor que não cresce no jardim da natureza. É de extração divina. Pela razão vivemos a vida dos homens. Pela graça vivemos a vida de Deus. Em segundo lugar, é chamado de graça porque é uma obra da graça gratuita. Cada elo da corrente dourada de nossa salvação é forjado e esmaltado com graça gratuita. Que um seja santificado e outro não seja da graça, que Deus deveria passar por muitos dos nobres, ricos e instruídos, e enxertar seus dons celestiais em um estoque mais selvagem de natureza grosseira e partes mais fracas. Pode muito bem ser chamado de graça. Pergunta: por que a graça salvadora não é concedida a todos? Resposta: devemos sustentar com razão que há sempre uma razão justa para a vontade de Deus, mas em particular eu respondo: Deus dá graça a um e nega a outro para mostrar sua soberania. Deus não é obrigado a dar graça a todos. Romanos capítulo 9, versículo 15 diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Suponha que dois malfeitores fossem levados perante o rei. Um ele perdoará, mas não o outro. Se alguém exigir o motivo, ele responderá: é minha prerrogativa. Então Deus dará graça a um e outro não. Ele fará de um vaso de misericórdia e do outro um vaso de ira, e esta é sua prerrogativa. O apóstolo sentenciou todas as disputas desse tipo em Romanos capítulo 9, versículo 20 ao 21. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo pedaço de barro alguns vasos para fins nobres e outros para uso comum? Se pudéssemos supor que uma planta falasse, ela poderia perguntar: por que não foi feito um pássaro ou um animal? Porque eu não deveria ter a capacidade de raciocinar. Assim é quando o homem vaidoso entra em disputa com Deus e exige: porque não devo ter graça tão bem quanto qualquer outro? Não discuta contra a soberania de Deus. Não deixe o barco lutar com o todo-poderoso oleiro. Deus pode justamente negar sua graça a qualquer homem ímpio, porque uma vez ele teve graça e a perdeu. Se um pai deu ações a seu filho para negociar e o filho as perde, o pai não é obrigado a armar para ele novamente. Deus deu a Adão um estoque de graça para começar o mundo. Adão perdeu e levou todos seus filhos à falência, e Deus não é obrigado a dar-lhe graça novamente. Deus pode justamente negar sua graça a todo homem ímpio, porque ele é um desprezador da graça. Ele pisa esta pérola. Provérbios 11, versículo 7. Deus é obrigado a dar graça àqueles que a desprezam? Se o perdão de um rei for rejeitado uma vez, ele não é obrigado a oferecer-lhe novamente. Quarto, a necessidade da graça. A graça é mais necessária porque nos capacita para a comunhão com Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Deus não pode mais conversar com uma alma desagradável do que um rei pode conversar com um porco. É pela graça que mantemos uma comunhão constante com o céu. Inscrição. Primeira exortação. Deixe-me com maior zelo e seriedade persuadir todos que têm almas a salvar, a se esforçar pela graça. A graça será desejável na morte. É útil agora e mais oportuno para cuidar. Provérbios 4, versículo 7 diz: com tudo o que você possui, adquira entendimento. Alexandre foi presenteado com um rico gabinete que pertencia ao rei Dário. Ele o reservou para colocar as obras de Homero, pois as considerava de grande valor. O coração é um armário espiritual no qual a joia da graça deve ser colocada. Devemos desejar a graça acima de outras coisas, acima dos dons do Espírito, ou melhor, acima dos confortos do Espírito. O conforto é doce, mas a graça é melhor do que o conforto. Assim como o pão é melhor do que o mel. Podemos ir para o céu sem conforto, mas não sem graça. É a graça que nos torna bem-aventurados na vida e na morte. Mostrarei a você 12 raras excelências na graça. Colocarei esta bela virgem da graça diante de você, esperando que você seja reduzido a se apaixonar por ela, seduzido também. Primeiro, a graça contém uma excelência vivificante na alma. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: o justo viverá pela fé. Homens sem graça estão mortos, eles têm fôlego, mas carecem de vida. Eles são mortos vivos. A vida do pecado é a morte da alma. Um pecador tem todos os sinais de um morto. Ele não tem pulso. As afeições são um pulso da alma. Seu pulso não bate segundo Deus. Ele não tem sentimento. Efésios capítulo 4, versículo 19 diz: quem está além do sentimento? Coisas mortas não têm beleza. Não há beleza em uma flor morta. Coisas mortas não são passíveis de privilégio. O herdeiro morto não é coroado. Mas a graça é a arteira vital da alma.
não apenas irradia, mas anima. Portanto, é chamada de a luz da vida, em João capítulo 8, versículo 2. Diz que os crentes têm suas roupas funerais arrancadas e estão vivos dentre os mortos. Pela graça, a alma é exaltada em Cristo, a videira verdadeira, e torna-se não apenas viva, mas viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. A graça coloca uma energia divina na alma. Segundo, a graça tem uma excelência que enriquece a alma. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Você é enriquecido em todo conhecimento. Assim como o sol enriquece o mundo com seus raios dourados, o conhecimento ilumina e enriquece a mente. A fé é uma graça enriquecedora. Tiago capítulo 2, versículo 5 fala de ser rico na fé. A fé traz as riquezas de Cristo para a alma. A fé dá direito a almas às promessas. As promessas estão cheias de riquezas, justificação, adoção e glória. E a fé é a chave que abre este armário de promessas e esvazia seu tesouro na alma. As riquezas da graça superam todas as outras riquezas. A graça é mais lucrativa do que a prata e produz melhores retornos do que o ouro. Provérbios capítulo 3, versículo 14. Essas riquezas tomam um homem sábio. A sabedoria é a melhor posse. Outras riquezas não podem tornar ninguém sábio. Um homem pode ter uma bolsa cheia e um cérebro vazio. Um herdeiro rico, embora viva até atingir a maioridade, pode nunca chegar a anos de discrição. Mas essas riquezas da graça têm o poder de tornar o homem sábio. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os santos são comparados às virgens sábias em Mateus 25. A graça torna o homem sábio para conhecer as artimanhas e sutilezas de Satanás. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Torna-o sábio para a salvação. A graça coloca o olho da serpente na cabeça da pomba. Essas riquezas espirituais santificam outras riquezas. Riquezas sem graça são prejudiciais, são armadilhas de ouro. Elas são o fôlego do orgulho e o combustível da luxúria. Eles abriram os portões do inferno para os homens. São bênçãos não abençoadas. Mas a graça santifica a nossa riqueza, corrige o veneno e tira a maldição. Torna outras riquezas benéficas para nós. Essas riquezas serão certificados do amor de Deus, asas para nos elevar ao paraíso. Assim, a graça por uma química divina extrai o céu da terra e nos dá não apenas a carne de veado, mas a bênção. A graça eficaz, enquanto outras riquezas não podem. Eclesiastes 5, versículo 10. As riquezas não podem mais preencher o coração, do que um triângulo pode preencher um círculo, mas a graça preenche cada fenda e espaço da alma, dilata o coração e arrebata as afeições com alegria. Romanos 15, versículo 13. Cuja alegria, como disse Crisóstomo, é uma antecipação do céu. Terceiro, a graça tem uma excelência que adorna a alma. A graça coloca beleza e brilho na pessoa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5. Não se preocupe com a beleza exterior, que depende de penteados extravagantes, joias caras ou roupas bonitas. Você deve ser conhecido pela beleza que vem de dentro. A beleza imperecível de um ser gentil e espírito quieto, que é tão precioso para Deus. É assim que as santas mulheres de antiguidade se enfeitavam. Se um homem tem ouros e joias, roupas caras, tapeçarias penduradas, isso adorna a casa, não o homem. A glória de um homem é a graça. Provérbios 4, versículo 9 diz: ela dará à sua cabeça um ornamento de graça. As graças são uma corrente de pérolas que adorna a noiva de um cristão, de Cristo. O coração incrustado e esmaltado com graça é como a filha do rei, todo glorioso por dentro. Uma alma graciosa é a imagem de Deus, meticulosamente desenhada com lápis do Espírito Santo. Um coração embelezado com graça é a alegria dos anjos. Lucas 15, versículo 7. É o céu menor de Deus. Isaías 57, versículo 15, Efésios 3, versículo 17. A graça excede a razão. A graça transforma a corrupção em perfeição. Nada enfeita tanto um homem quanto a graça. A graça é a compleição mais pura da alma, pois a torna semelhante a Deus. A graça é a flor do deleite que Cristo ama cheirar. A graça é para a alma como olho para o corpo, como o sol para o mundo, como o diamante para o anel. Ela enfeita e embeleza. Uma alma enfeitada com graça é como a pomba coberta com asas de prata e penas de ouro. Quarto, a graça tem uma excelência de limpeza da alma. Por natureza somos contaminados, o pecado torna as coisas imundas. O coração de um pecador é tão negro que nada além do inferno pode igualá-lo, mas a graça é uma pia espiritual e portanto é chamada de lavagem da regeneração. Em Tito capítulo 3, versículo 5, a graça do arrependimento purifica.
as lágrimas de Maria, ao lavarem os pés de Cristo, lavaram seu coração. A fé tem uma virtude purificadora. Atos 15, versículo 9. Tendo purificado os seus corações pela fé. A graça clareia a alma, tira as manchas do leopardo e o transforma em uma beleza azul. A graça é de natureza celestial. Embora não remova totalmente o pecado, ele o subjuga. Embora não impeça o pecado de entrar, ele o mantém sob controle. Embora o pecado em uma alma graciosa não morra totalmente, ele morre diariamente. Santidade ao Senhor. Quinto ponto. A graça tem uma excelência de fortalecimento da alma. A graça capacita o homem a fazer aquilo que excede o poder da natureza. A graça nos ensina a mortificar nossos pecados, amar nossos inimigos e preferir a glória de Cristo antes de nossas próprias vidas. Assim, os 3 filhos de Hebreus em Daniel, pelo poder da graça, mancharam em face da morte. Nem o som da música poderia seduzi-los, nem o calor da fornalha os assustava. Daniel 3:17. A graça é a armadura de um cristão, que faz mais do que qualquer outra armadura pode. Não apenas o defende, mas dá coragem a ele. A graça não faz não apenas suportar o sofrimento, mas não regozijar no sofrimento. Uma alma endurecida e animada pela graça pode pisar no leão e na víbora, e com o leviatã pode rir com o tremor de uma lança. Sexto, a graça tem uma excelência que eleva a alma. A graça é uma centelha divina que acende. Quando o coração é divinamente tocado pelo imã do Espírito, ele é atraído para Deus. Provérbios 15, versículo 24. O caminho do sábio conduz à vida do alto. A graça eleva um homem acima dos outros. Ele vive nas alturas enquanto outros rastejam pela terra e quase se enterram nela. Um cristão pelas asas da graça voa alto. Os santos sobem como águias. Um crente é um cidadão do céu. Lá ele negocia pela fé. A graça lança o coração acima do mundo. A graça nos dá a conformidade com Cristo e a comunhão com Ele. 1 João 1, versículo 3. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Um homem cheio de graça tem Cristo em seu coração, e o homem sobre seus pés, a graça humilha, mas eleva. Sétimo, a graça tem uma excelência perfumante. A graça nos torna uma doce fragrância para Deus. Portanto, a graça é comparada às especiarias mais odofirentas e perfumadas, mirra, canela e incenso. Cantares de Salomão 4:14. Há um perfume duplo que a graça emite. Primeiro, perfume nossos nomes. Hebreus 11, versículo 2. Pela fé os anciãos obtiveram bom testemunho. A graça era a especiaria que perfumava seus nomes. Quão famoso era Abraão por sua fé, Moisés por sua mansidão, ou Finéias por seu zelo. Que perfume fresco seus nomes exalam até hoje. Os muitos ímpios não podem deixar de ver a majestade resplandecente nas graças dos santos. E embora com suas línguas eles insultem a graça, ainda assim com seus corações eles as reverenciam. Assim a graça é aromática, ela embalsama os nomes dos homens. Quando a pessoa graciosa morre, ela carrega consigo uma boa consciência e deixa um bom nome para trás. Em segundo lugar, a graça perfuma nossos deveres. Salmo 141, verso 2. Que a minha oração seja apresentada como incenso diante de ti. O sacrifício de Noé foi um perfume. O Senhor cheirou uma fragrância suave. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Os suspiros de um homem perverso são um sopro ofensivo. Seu sacrifício é solene e esterco. Há um fedor tão desagradável vindo dos deveres de um pecador que Deus não se aproxima. Quem pode suportar o cheiro de um cadáver morto? Eu odeio todo o seu show e fingimento, a hipocrisia de seus festivais religiosos e a assembleia solene. Não aceitarei seus oráculos e ofertas de cereais, nem mesmo notarei todas as suas ofertas pacíficas escolhidas, fora com seus hinos de louvor. Eles são apenas ruído para os meus ouvidos. Não vou ouvir sua música, não importa o que quão adorável seja, mas a graça dá uma fragrância às nossas coisas sagradas. Hebreus 11, versículo 4 diz: Foi pela fé que Abel trouxe uma oferta mais aceitável a Deus do que Caim. Deus aceitou a oferta de Abel. O sacrifício de Abel era mais perfumado. Deus cheirou uma doce fragrância nele, pois ele aceitou seus presentes. Se for perguntado que testemunho foi esse que Deus deu do sacrifício de Abel, Jerônimo disse que Deus colocou fogo em seu sacrifício, assim do céu testificando sua aceitação da oferta de Abel. E se a graça assim o perfuma, use esta flor, não em seus seios, mas em seus corações. Oitavo, a graça tem uma excelência que enobre a alma. A graça enobrece em um homem, a graça nos torna vasos de honra.
Ela nos coloca acima de príncipes e nobres. Teodócio achava mais digno ser servo de Cristo e usar o seu livre adornado com as graças prateadas do Espírito do que ser grande e renomado no mundo. Isaías 43, versículo 4. Visto que você era precioso aos meus olhos, você tem sido honrado. Desagrada o homem. Cristo fala aos homens perversos sobre sua linhagem em João 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Eles podem colocar um pé fendido em suas carruagens. Uma pessoa desagradável é uma pessoa vil. Você é vil. A palavra hebraica para vil significa ser pouco estimado. Não há nada tão vil, mas um homem indelicado fará isso. Ele é flexível para qualquer coisa. Ele é como arame que será dobrado de qualquer maneira. Ele prenderá sua consciência, manchará seu crédito e correrá como escravo seguindo as injunções pecaminosas dos homens. Mas a graça enobrece aquele que é divinamente inspirado. Como ele nasceu nobre, então ele age de acordo com seu nascimento. Ele odeia tudo que é hipócrita e sórdido por sua dignidade e joias por seu valor. Malaquias 13:17. No ponto. A graça tem a excelência de segurar a alma. A graça traz segurança junto com ela. Todos vocês desejam estar seguros em tempos perigosos. Se a espada ou a pestilência vier, se a morte espreitar pelas suas janelas, você estaria seguro? Nada o protegerá em tempos de perigo, exceto a graça. Graça é a melhor salva-vidas. Coloque os cristãos fora do tiroteio e os liberta do poder do inferno e da condenação. Provérbios 10, versículo 2 diz: a justiça livra da morte. O justo não morre? Sim, mas a justiça livra da aguilhão da primeira morte e do medo da segunda morte. Foi o ditado de alguém: não tenham medo de morrer, mas de ser condenado. Mas aqui está o consolo do crente: o fogo da ira de Deus nunca pode arder sobre ele. A graça é a própria imagem de Deus estampada na alma, e ele não destruirá sua própria imagem. Xerxes, o persa, quando destruiu todos os templos da Grécia, fez com que o templo de Diana fosse preservado por sua bela estrutura. Da mesma forma, aquela alma que tem a beleza da santidade brilhando nela será preservada para a glória da estrutura. Deus não permitirá que seu próprio templo seja destruído. Você estaria seguro em tempos maus? Obtenha graça e fortifique esta guarnição. Uma boa consciência é o forte real de um cristão. Os inimigos de Davi estavam ao redor dele. Ainda assim ele disse: deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor estava cuidando de mim. Salmo 3, verso 5. Uma boa consciência pode dormir na boca de um canhão. A graça é a armadura do cristão, que não teme nem a flecha nem a bala. A verdadeira graça pode ser alvejada, mas nunca pode ser alvejada através de a graça. A graça também coloca a alma em Cristo, e lá ela está segura como a abelha está segura na colmeia, e como a pomba está segura na arca. Romanos 8, versículo 1 diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 10. A graça tem uma excelência que estabelece o coração. Hebreus 13, versículo 9. Bom é que o coração seja confirmado pela graça. Antes da infusão da graça, o coração é como um navio sem lastro. Ele vacila e se agita, estando pronto para tombar. Portanto, um homem sem graça é chamado de homem de mente dúbia. Em Tiago 1, versículo 8. Ele age a favor e contra, como se tivesse duas almas. Ele não está resolvido hoje de uma mente e amanhã de outra. Hoje ele ouvirá um pregador que é ortodoxo, amanhã ele ouvirá um que é heterodoxo. Ele será como os tempos são, e mudará de religião tão rápido quanto o camaleão muda de cor. Corações não santificados serão perturbados, eles se juntarão ao lado popular. Eles seguirão não o que é melhor, mas o que é mais seguro. Eles não são para aquela religião que tem a palavra para guiá-la, mas para aquela que tem a espada para apoiá-la. Mas a graça consólida e conserta o coração. Salmo 57, 7. Meu coração está firme, ó Deus. Os hipócritas são como meteoros no ar, mas Davi era uma estrela fixa. A graça mantém o coração reto, e quanto mais sincero, mais firme. A graça leva o coração a Deus como centro e ali repousa. Um coração gracioso se apega a Deus, e quaisquer que sejam as mudanças, a alma é estabelecida como um navio ancorado. 12º ponto. E primeiro ponto. A graça tem uma excelência preparatória nela. A graça nos prepara e nos capacita para a glória. A glória é a estaca mais alta de nossa felicidade. Transcende todos os nossos pensamentos. A glória não pode ter hipérbole. Agora, a graça sintoniza e ajusta a alma para a glória. 2 Pedro 1, versículo 3. Quem nos chamou para a glória e a virtude? A virtude leva à glória. Primeiro você limpa o recipiente e depois despeja o vinho.
Deus primeiro nos purifica por sua graça e depois derrama um vinho da glória. O elo prateado da graça atrai o elo dourado da glória atrás dele. De fato, a graça difere pouco da glória. A graça é a glória em botão, e a glória é a graça em plena floração. A glória nada mais é do que a consumação da graça. 12º ponto. A graça tem uma excelência permanente. As coisas temporais são para uma estação, mas a graça tem a eternidade estampada nela, chamado de riquezas duráveis, em Provérbios 8, versículo 18. Outras riquezas ganham asas e voam de nós. A graça ganha asas e voa conosco para o céu. Alguns nos falam de cair da graça. Eu admito que a aparente graça pode ser perdida, como um cometa em chamas passadas e evaporar. A graça salvadora pode falhar no grau, pode sofrer um eclipse, pode perder todo o seu doce fruto de alegria e paz, mas ainda há seiva na videira e a semente de Deus permanece. 1 João capítulo 3, versículo 9. A graça é uma flor da eternidade. 1 João 2, versículo 27 fala da unção que permanece. As cores colocadas em óleo são duráveis. Aquelas colações que são colocadas em óleo e têm a unção de Deus mantêm suas cores e duram para sempre. A graça é comparada a um rio de água que vida. João 7,38. Este rio nunca pode secar, pois o Espírito de Deus é a fonte que o alimenta. A graça não é como um contrato de aluguel que logo expira. Assim fariam os pelagianos. Hoje um crente e amanhã um incrédulo. Hoje justificado, amanhã injustificado. Isso seria como se um contrato de aluguel acabasse logo. Mas Deus concede graça aos santos como herança, e Ele cuidará para que o legado nunca seja cortado. Aquele que tem a verdadeira graça não pode cair mais do que os anjos, que são estrelas fixas em seu orbe celestial. Os argumentos para provar a perpetuação da graça são, primeiro, a eleição de Deus, que eu a baseio em Romanos 8, versículo 29 ao 30. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a semelhança de seu Filho. A predestinação é a grande causa da preservação do santo. Deus escolhe a salvação, assim como a fé. O que anulará a eleição de Deus? Segundo, o poder de Deus. 1 Pedro 1,5. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Não nego, mas essa graça em si pode perecer. Nossa graça não é moeda melhor do que a de Adão, mas a graça guardada por Deus não pode perecer. As graças dos santos por si mesmo podem quebrar como vidros, mas esses vidros nas mãos de Deus nunca quebra. Terceiro, o compromisso solene de Deus. O Senhor o passou sobre a mão e zelo. Ele deu fiança pela preservação dos santos. Jeremias 32:40. Farei com que eles uma aliança eterna de que não me afastarei deles, e eles não se afastarão de mim. A carta constitutiva de um crente é confirmada sobre um amplo selo do céu. E se a graça não dura para a eternidade, ou é porque Deus não tem poder para cumprir o que ele decretou, ou verdade para cumprir o que ele prometeu, qualquer um dos quais para afirmar seria blasfêmia. Além de tudo isso, Jesus Cristo é nosso abençoado sumo sacerdote, que tem a placa de ouro sobre sua testa, aparece na corte do céu para seu povo. E como ele derramou sangue na cruz, assim ele derramou orações no céu pela preservação dos santos. Hebreus 7, versículo 25 diz: Ele vive sempre para interceder por eles. E Cristo não é apenas um sacerdote, mas um filho, e portanto ele prevalecerá. E também o que coloca o assunto fora de dúvida, pelo que Cristo ora como homem. Ele tem poder para dar como ele é Deus. João 17:24 diz: Pai, eu quero. Quando ele diz Pai, aí ele ora como homem. Quando ele diz eu vou, aí ele dá como Deus. De modo que a graça é uma coisa permanente. Cristãos, vocês podem perder seus amigos, suas propriedades e suas vidas, mas nunca perderão sua graça. Aqueles que mantêm a queda da graça fariam um crente usar a marca de Caim, que era um tremor contínuo em sua carne. Eles derramariam o cordial cristão e quebrariam o elo da corrente da salvação. Segundo, exame. Vamos testar se nossa graça é verdadeira. Há algo que se parece com a graça que não é a verdadeira graça. Crisóstomo disse que o diabo tem uma cadeia falsificada para todas as graças, e ele nos enganaria com ela. Os joalheiros têm maneiras de experimentar suas pedras preciosas. Vamos tentar nossa graça por uma pedra de toque das Escrituras. O cristão pintado terá um paraíso pintado. A verdadeira graça é vista por uma aversão e antipatia contra o pecado. Salmo 119, versículo 104. Eu odeio todo o caminho falso. A graça se coloca contra o pecado querido de alguém e contra os pecados dos tempos. Apocalipse 2, versículo 2. A verdadeira graça é conhecida por seu crescimento.
O crescimento evidencia a vida. Coisas mortas não crescem. Uma imagem não vai crescer. Da mesma forma, um hipócrita, que é apenas uma imagem da piedade, não cresce. Mas um cristão sincero cresce no amor a Cristo, na humildade e nas obras boas. Oséias 14, versículo 5 diz: Eu serei para Israel como um refrescante orvalho do céu. Florescerá como um lírio, lançará raízes profundas no solo como o cedro do Líbano. Seus ramos se estenderão como os das belas oliveiras, tão perfumados quanto as florestas do redro do Líbano. Quando o Espírito de Deus desliza como orvalho sobre a alma, ela faz a graça florescer e amadurecer. A verdadeira graça nos fará disposto a sofrer por Cristo. A graça é como ouro, suportará a prova de fogo. E se após um sério escrutínio e julgamento, descobrimos que temos a joia certa, a graça de Deus em verdade, isso será um cordial deleito de morte. Podemos, com Simeão, partir em paz, tendo a certeza de que, embora não possamos sentir a morte, não possamos resistir também, ainda assim a venceremos. Terceiro, direção. Deixe-me estabelecer algumas direções para alcançar a graça. Primeira direção. Se quisermos ser enriquecidos com esta joia da graça, vamos nos esforçar para isso. Somos convidados a fazer uma busca pelo conhecimento, como um homem que procura um véio de ouro ou um tesouro escondido. Nossa salvação custou o sangue de Cristo, nos custará o suor. Segunda direção. Vamos a Deus em busca de graça. Ele é chamado de o Deus de toda graça. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Poderíamos perder a graça por nós mesmos, mas não podemos encontrá-la por nós mesmos. A ovelha pode sair do redil, mas não pode voltar sem a ajuda do pastor. Vá para o Deus de todos, de toda graça. Ele é o primeiro plantador, o promotor e o consumador da graça. Deus é o Pai das luzes, conforme Tiago 1,17. Ele deve acender esta vela da graça na alma. A graça está em seu dom. Então vá a Deus em oração, coloque seu coração diante dele. O Senhor, me falta graça, falta-me um coração humilde e crente, e tu és o Deus de toda graça. Todas as minhas fontes estão em ti. Enriquece-me com graça, não me negues isso antes que eu morra. O que é ouro em minha bolsa, se não tenho óleo na lâmpada? Dê-me aquela unção de Deus. Eu leio em sua palavra sobre os frutos do Espírito. Senhor, meu coração é um solo estéril. Plante alguns destes frutos sobrenaturais em mim, para que eu possa ser mais útil e útil. Senhor, não posso me aliar com outras coisas. A quem você dará graça, senão aqueles que pedem e estão decididos a não parar de pedir? São 3. Se você deseja graça, envolva as orações de outros em seu nome. É provável que seja rico, que tem várias ações em andamento. Ele está no caminho da prosperidade espiritual, que tem vários estoques de oração ao seu favor. Se você tivesse um filho doente, imploraria pelas orações dos outros. Você tem uma alma que está doente, doente com orgulho e luxúria, doente até a morte. Implore as orações de amigos piedosos, para que Deus o cure com sua graça. Moisés e Jacó tinham muito poder com Deus. Os crentes às vezes podem prevalecer não apenas para si mesmo, mas para seus amigos. As orações de um homem piedoso podem fazer mais bem a você do que se ele lhe concedesse todas as terras de herança. Direção 4. Se você deseja ter graça, frequente os meios de graça. Deite-se no tanque de Betesda. Espere nos postes da porta da sabedoria. A graça interior é operada por meio externo. A pregação da palavra é o motor que Deus usa para operar a graça. É chamado de a vara de sua força, no Salmo 110, verso 2. E o sopro de seus lábios, Isaías 11, verso 4. Por isso Deus faz com que a respiração entre desse tubo de ouro do santuário. Deus despeja o óleo de ouro para a graça na alma. O ministério do Evangelho é chamado de ministério do Espírito, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Porque o Espírito de Deus normalmente faz uso disso para operar a graça. Este ministério do Espírito deve ser preferido antes do ministério dos anjos. Pergunta: por que a palavra pregada é um meio comum de transmitir graça? Por que não conversar ou ler? Resposta: a razão é porque Deus o designou para esse fim, e ele agraciará suas próprias ordenanças. 1 Coríntios capítulo 11. Aprove a Deus. Que razão poderia ser dada para que as águas de Damasco não tivessem uma virtude soberana para curar a lepra de Naamã, como as águas de Jordão? Somente isso porque o Senhor designou e santificou um para esta obra e não outro. Se, portanto, queremos ter graça, vamos esperar onde o maná cai, e esperar que o orvalho do Espírito caia sobre o maná, e caia também com o maná. O poder de Deus acompanha a sua palavra. Como devemos nos deleitar com as ordenanças? Disse que antigamente havia uma igreja na França que os protestantes chamavam de paraíso.
como se pensassem que estavam no paraíso enquanto estavam na casa de Deus. Essas ordenanças devem ser nosso paraíso, que são o poder de Deus para a salvação.